Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui acompanhando essa aula, né? E hoje nós vamos fazer resolução de questões mesmo do Enem, tá bom? E tirar algumas dúvidas referentes às questões mesmo do Enem. Vocês já sabem que eu estou desenvolvendo esse projeto agora no segundo ciclo, chamado O Enem na Minha Vida. E essa semana, né, se a semana passada a gente fez uma parte do projeto que se chamava Conhecendo o Enem, essa semana a gente já vai mesmo para a prova do Enem de matemática, né? A prova do Enem da área de matemática e suas tecnologias. Por isso eu preparei hoje uma aula, né, especial para vocês, tratando justamente desse tema. E hoje nós vamos fazer resolução de questão para vocês perceberem que não precisa ser nenhum expert, nenhum, sabe? Não precisa ser nenhum brabo para poder fazer as questões do Enem, que a maioria são, assim, conteúdos bem simples, bem básicos mesmo, né? E vocês também vão poder tirar dúvidas, tá bom, gente? Aqui está a prova do Enem que eu trabalho. Geralmente eu uso o caderno amarelo, tá bom? Tanto do primeiro dia como do segundo dia. Mas vocês também podem usar os cadernos de outras cores. Então, vamos lá. Resolução de questões do Enem 2020. Primeiro, por que eu sempre escolho trabalhar com o Enem 2020? Né? Por quê? Porque o Enem que aconteceu esse ano é algo bem atualizado, é um Enem que já acompanhou na pandemia, que já aconteceu na pandemia. Entendeu? Então é algo bem atualizado. Deixa eu aproveitar e entrar aqui para eu ir acompanhando o chat aqui pelo celular, tá bom? Porque se eu for parando toda hora para o computador, eu posso acabar me desconcentrando. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu... Pronto, tudo lindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens. Então, vamos lá, né? Resolução de questões Enem 2020, a nossa aula de hoje, 25 de maio de 2021. Prova de matemática. Bem, o nosso foco hoje é trabalhar mesmo com a prova de matemática do Enem. Mas, professora, quando é que essa prova acontece? Né? Como é essa prova? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para fazer essa prova bem, para fazer essa prova direitinho, né? Para ficar bem na fita. O que acontece? Eu preciso primeiro saber os detalhes dessa prova, né, gente? E a prova de matemática e suas tecnologias, né? Porque são 4 áreas que compõem o Enem. A gente já falou isso na aula passada. E a prova de matemática e suas tecnologias, ela está no caderno de provas do segundo dia, tá bom? Ela acontece no segundo domingo de prova e ela é a última que tem lá no caderno de provas. Ela está entre as questões 136 e 180, ou seja, um total de 45 questões para cada área. E as questões de matemática, elas estão de 136 a 180. As 90 primeiras questões são trabalhadas no primeiro domingo de prova, que são da área de linguagem e ciências humanas. E agora, no segundo domingo de prova, vocês têm ciências da natureza, que compreende física, química e matemática, física, química e biologia, e a prova de matemática e suas tecnologias, que são mais 45 questões, as últimas 45 questões. Bem, o tempo de prova do segundo domingo é de 5 horas. E é 5 horas para tudo, viu, gente? 5 horas para tudo. 5 horas para ler as questões, refletir, responder, marcar a resposta no caderno de questões e passar a limpo para o caderno de respostas. E assinar nome, transcrever frase, colocar a cor do caderno. Então,
tudo isso tem que ser feito dentro dessas 5 horas. Entre o horário em que apita o primeiro horário, que o chefe de sala autoriza, e o último apito que dá na escola dizendo que a prova encerrou. Você tem que fazer tudo dentro desse tempo. Junto com a prova do segundo de domingo, vem uma folha de rascunho para cálculo. Só que também, além dessa folha de rascunho, tem vários espacinhos em toda a prova. Ó, vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. Que tem vários espacinhos onde é possível a gente escrever durante a prova, além da folha de resposta. Ó, observem aqui essa página. Vocês têm aqui essa página e vocês têm esse espacinho, ó, tá vendo? Esse espacinho aqui, dá para vocês fazerem qualquer cálculozinho pequeno. Ele é reservado, já separadinho lá, e você pode fazer cálculo nele também. Olha o daqui. O daqui tem um espacinho já maior, já essa página, ó. Então, aqui embaixo dá para você fazer. E além desses espacinhos que vêm organizados em toda a prova, né, em algumas páginas, nos espacinhos que sobram. Ó, essa página aqui já tem 2 espacinhos pequenos. Um aqui embaixo dessa questão e o outro aqui do lado de cá. Além desses espacinhos que vêm durante toda a prova, vocês recebem uma folha para rascunho. Ela é mais ou menos umas 4 laudas, toda grudadinha, bonitinha, bem identificada, coisa e tal, e você pode fazer cálculo nela. Uma dica que eu dou a vocês é, não risquem muito esse espaço de anotar a resposta. Por quê? Porque na hora de passar a limpa para o caderno de questões, você vai estar ali afoito, querendo passar logo, o tempo está passando, está nos últimos minutos de prova, você pode se confundir. Então, não deixe para passar tudo de última hora e também não fique riscando muitas questões. Tipo, você fez o cálculo, marcou que é A. Depois você faz o cálculo, marcou que é B. Não. Se concentre e coloque sempre só uma questão. Evite estar marcando, fazendo várias marcações nas questões, que isso pode lhe confundir. Você marca um X em uma setinha na outra. Quando você passa a limpo, você não sabe mais se a certa é a que tem a setinha ou a certa é a que tem o Xzinho. Isso acontece muito, viu, gente? É por causa do nervosismo, da ansiedade das questões. Então, evitem estar fazendo muitas marcações nas respostas, tá bom? E na folha de resposta que vocês vão entregar, não façam muitas marcações, não façam riscos, marcações, porque isso aí pode acarretar de acabar rasurando o cartão resposta de vocês, tá bom? Alguma dúvida, gente, podem perguntar. Eu vou olhar aqui no chat, ver se tem alguma pergunta. Não, não tem nenhuma pergunta aqui, então tá tudo lindo. Vamos lá. Vamos então treinar, né? Chega de falar, vamos então conhecer de fato uma questão do Enem. E para isso a gente tem que treinar. Antes, nós temos que perceber que para responder a prova do Enem, nós precisamos de habilidades, competências que são relacionadas a conteúdos, né? E aí, então, eu pergunto, quais habilidades e conteúdos eu vou precisar para responder essas questões? Hoje, aqui para vocês, eu separei 2 questões, tá bom? A questão 143 e a questão 146. São questões que envolvem conteúdos básicos, né? E que envolvem conteúdos também que nós trabalhamos agora no primeiro ciclo e que começamos a trabalhar no segundo ciclo em matemática. Mas, além dos conteúdos de matemática, nós temos habilidades e competências que são necessárias, né? Porque nesse novo molde do Enem, a gente precisa, ele não trabalha só o conteúdo matemático. Você não vai ter lá, encontre o X, encontre o valor de X. E nem vai ter lá, calcule. Não. Você vai ter questões contextualizadas em que você vai precisar ler, entender, raciocinar, organizar o raciocínio para começar a responder e a mobilizar os conhecimentos, tá bom? Por isso eu separei aqui para vocês algumas coisas que a gente precisa, né, ter nessa questão. Primeiro, a primeira habilidade, competência que nós temos que ter é a leitura e interpretação. Leitura e interpretação é essencial para todas as provas do Enem, não é só português,
não é só humanas. Matemática, principalmente, todas as questões exigem leitura. E é a maior dificuldade que vocês têm. Por quê? Porque uma dificuldade que nós temos em geral é ler e interpretar. Né? É uma falha que nós estamos trazendo desde as bases educacionais brasileiras e que a gente precisa treinar. E chegou a hora de vocês treinarem, chegou a hora de deixar a preguiça de lado e ler e interpretar. Porque em toda a prova do Enem, a leitura e interpretação ela é essencial, principalmente na prova de matemática, tá bom, gente? A segunda habilidade que você tem que ter, né, é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico, ele faz parte da matemática, né? Abstração, análise, síntese, tudo isso são aspectos do raciocínio matemático, né, do conhecimento matemático, do pensamento matemático em si. Só que você não precisa do raciocínio lógico só para as questões de matemática no Enem. Você precisa de raciocínio lógico para todas as questões. Para a matemática, você precisa mais ainda, porque você precisa raciocinar de forma lógica, de forma coerente, de forma correta, e você também precisa ter um nível de organização do seu raciocínio. Você precisa ter sua cabeça organizada, tá bom? Então, é por isso que nós precisamos ter acesso a essas provas e essas questões o quanto antes. Essa, então, é a justificativa de eu estar fazendo esse projeto com vocês e da gente trazer questões do Enem que envolvem os nossos conteúdos aqui para a nossa sala de aula, tá bom? As 4 operações básicas. Bem, quem ainda não tem o conhecimento sobre as 4 operações básicas da matemática, precisa correr atrás desse prejuízo urgente. E por que eu chamo de prejuízo? Gente, porque é algo que vocês têm que é consolidado lá na fase da alfabetização matemática do aluno, lá nos primeiros anos de ensino mesmo, das primeiras séries, nos primeiros anos do ensino fundamental. Só que muitos alunos do ensino médio chegam ao ensino médio sem saber, principalmente subtração e divisão. E vocês precisam desse conhecimento para tudo na vida, entendeu? As 4 operações básicas, elas estão presentes no nosso cotidiano e nós precisamos, nós carecemos entender e saber operar elas na mão. Não é só com o uso de calculadora. É na mão mesmo, porque lá na hora do Enem a gente não vai ter calculadora, não vai ter celular, não vai ter nada disso à mão. Vai ser a gente, a caneta de material transparente, que de preferência vai ser preta, e Deus. Somente Deus para quem acredita, né? Porque para quem não acredita vai estar lá sozinho mesmo, ele, o papel e a caneta. Lembrando que a caneta a ser levada, que no dia do Enem não pode levar lápis, não pode levar borracha, não pode levar apontador, não pode levar nada disso. Somente canetas de material transparente, de preferência na cor preta, tá bom? Então, nós precisamos ter as 4 operações básicas, precisamos saber fazer operações com números decimais, tá bom? É super essencial também. E expressões numéricas. Nem é expressão numérica com aquela coisa imensa, cheia de chaves, colchetes, parênteses, não. É expressão numérica básica mesmo. A gente precisa ter esse conhecimento de expressão numérica. Bem, somando tudo isso aí, é o que a gente precisa para entender o conteúdo de funções do primeiro grau, que é o conteúdo que nós estamos dando agora, tá bom? Então, já que somatizando tudo isso, nós temos a base necessária, o fomento necessário para desenvolver o conhecimento em funções, eu nem coloquei o nome de funções para não assustar ninguém, mas é justamente o que a gente precisa para aprender esse conteúdo de funções, tá bom? São esses 5 itens básicos que vocês precisam desenvolver, essas habilidades, essas competências. Bem, nós vamos começar com a questão 143 do Enem 2020, tá bom? Essa questão muitos de vocês já conhecem. Eu passei na aula passada entendendo o Enem. Depois que eu terminei de corrigir a questão sobre função, conceito de função, eu coloquei essa questão como um exemplo, onde a gente poderia mobilizar o conhecimento, né? O conhecimento não só sobre função, mas também sobre dados numa tabela que a gente trabalhou no primeiro ciclo. E é uma questão que a gente vai poder explorar e que a gente pode responder mesmo sem nunca ter visto o conteúdo de funções, tá bom? Basta ter em mente expressões numéricas e as 4 operações básicas
com números decimais. Tem um raciocínio lógico organizado, leitura e interpretação. Alguma dúvida, gente? Eu vou pedir que vocês coloquem no chat. Estou dando uma olhadinha agora. Só Maiara dizendo que chegou, né? Boa tarde, Maiara. Exatamente, Lécia. Olha, todas as questões, elas são objetivas. Os itens, a gente pode chamar as questões do Enem de itens, que o próprio INEP chama de itens. Todas as questões do Enem são objetivas, tá bom? As 180. Boa tarde, Levi. Arthur está dizendo que não tem dúvida, tá ok. As 180 questões são objetivas e todas têm 5 opções, viu, Lécia? Para você escolher somente uma. Todas são assim. A questão que traz uma leitura, uma contextualização, um raciocínio, e você tem que escolher uma correta para marcar e passar limpo na folha de resposta. No primeiro dia são 90 mais a redação e no segundo domingo são 90 mais a redação. Arthur, você está perguntando da prova do Enem? O INEP e o MEC ainda não determinaram a data do Enem 2021, tá bom? A gente está na pandemia, fizemos o Enem 2020 agora em janeiro, dia 17 e dia 24 de janeiro de 2021. O Enem presencial, o Enem impresso, o Enem virtual foi em fevereiro, o Enem digital foi em fevereiro. E o INEP ainda não estabeleceu a data, viu, Arthur? Porém, já está aberto o prazo da inscrição para a isenção do Enem, Arthur. Você já se inscreveu na isenção do Enem, Arthur? Ai, ai, vocês são treineiros, vocês têm que se inscrever, tá bom? Para testar. Quem não se inscrever na isenção, depois vai ter que pagar a inscrição. E aí? Já pensou ter que pagar uma coisa que você poderia fazer de graça, que você tem direito a fazer de graça? Aproveitem. Eu tenho um monitor que ele está sendo responsável por tirar dúvidas de alunos em tudo isso. Viu, gente? O monitor é Elber, mas os outros monitores também podem ajudar. Quem ainda não se inscreveu na isenção, olha a Maiane repetindo aí no chat. Maiane, nossa monitora, a isenção, a inscrição é até sexta. Bora lá, meu povo, mobilizar para fazer a isenção do Enem, tá bom? Senão vai ter que pagar para fazer Enem. Ó, Elber ajudou Maiara, muito bem. Gente, os monitores, eles estão disponíveis já para ajudar vocês. Tá ok? Inclusive, quem mandar mensagem para mim que eu não respondi porque eu estou em aula, porque eu estou em atendimento, ou porque eu estou em reunião, pode mandar mensagem para o monitor para ver se o monitor está disponível. Se o monitor estiver no horário dele de atendimento, o monitor vai lhe responder. Se o monitor estiver disponível, ele vai lhe responder. Agora, gente, sejam educados, viu? Dá boa tarde, boa noite, bom dia. O monitor ele também não é obrigado a conviver com falta de educação de todo mundo, não, pelo amor de Deus. Ele não é obrigado a conviver com falta de educação, tá bom? Ó, Larissa também aí é nossa monitora, ela está dizendo que quem quiser pode chamar ela. E sejam educados, alunos, por favor. Nada de vir para lá com falta de educação com os monitores. E lembrando, ninguém é obrigado a suportar a falta de educação de ninguém, não, viu? Ai, ai. Quando chega para mim, eu não suporto, imagine o monitor. Eu estou de olho em vocês, viu? Estou aqui para puxar a orelha. Pronto, Maiane também está disponível. Então, nós temos vários monitores disponíveis e temos os monitores específicos das turmas de vocês, tá bom? Eu vou repassar os contatos dos monitores de cada turma hoje para os grupos e o aluno que tiver dúvida pode chamar o monitor, tá bom? E aí o monitor diz se ele estiver disponível, coisa e tal. Pronto, ó, temos vários monitores disponíveis. Olha que maravilha, gente. A questão 143. Vamos então lá para o primeiro passo. Posso começar, gente, a leitura da questão 143 do Enem 2020? Ah, essas questões são reais, viu, gente? Posso começar, né? Vamos lá, então. Questão 143. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ler atentamente a prova. Então, vamos fazer a leitura. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa.
essa pessoa faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para a entrega do material conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre o preço do cimento, o valor do frete e a distância do depósito até a casa da pessoa estão apresentadas no quadro. E é o quadro que nós temos aqui abaixo, ó. Na primeira coluna da nossa tabela, nós temos o depósito. Na segunda coluna, nós temos o valor do saco do cimento em reais. O valor do frete para cada quilômetro também em reais. E a distância em quilômetros entre a casa da pessoa e o depósito. Nós temos os dados aqui, né, gente? São 5 depósitos. Depósito A, B, C, D e E. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o... Então, a gente tem que decidir o quê, gente? A gente tem que calcular de forma a encontrar a opção mais econômica. Ou seja, em qual desses depósitos será que a minha conta vai sair mais barata? Incluindo 15 sacos de cimento, ó. 15 sacos de cimento. Deixa eu apagar aqui que saiu feio. Incluindo 15 sacos de cimento mais o frete, né? Porque eu não tenho transporte para carregar 15 sacos de cimento. Então, eu tenho que pagar o frete, incluindo 15 sacos de cimento mais o frete. Qual será, então, a opção mais econômica? E aí, palpites, gente, chutes. Vamos lá, o que é que vocês chutam aí? Deixa eu olhar aqui no chat. E aí, alguém chuta alguma resposta? Ó, Levi já tá falando, pega 15 vezes cada valor aí. E aí, vocês acham que é qual a opção, gente? Letra A, letra B, C, D ou E? Vamos palpitar. Vamos palpitar. Estamos aqui na condição de treineiros do Enem. Treineiros e participantes já, né? Porque todos os monitores já são participantes. Treineiros são os alunos do segundo ano. Arthur disse que para ele acha a opção A. E aí? Mais alguém quer dar um palpite, gente? Vamos lá. Então, nós temos que, já fizemos a leitura e já interpretamos, já sabemos o que é que a gente quer, né? A gente quer a opção mais econômica, comprando 15 sacos. Só que a gente não vai pagar só os 15 sacos de cimento. A gente vai pagar 15 sacos de cimento e o frete, né? Porque eu não tenho transporte para carregar 15 sacos de cimento, então por isso eu preciso pagar também o frete. Aí eu vou aqui agora para a minha folha de rascunho. E na minha folha de rascunho, eu vou colocar aqui porque eu preciso, né? Preciso de uns cálculozinhos básicos para decidir e saber qual é a opção mais, né? E para isso eu preciso organizar o meu raciocínio e colocar os dados que eu tenho na questão. Bem, eu tenho que comprar 15 sacos de cimento, não é isso, gente? Então, deixa eu colocar aqui 15 sacos, né? Como meu querido aluno e monitor Marcos falou, tem que multiplicar o 15, né, Marcos? Agora eu tenho que multiplicar 15 vezes o quê, gente? 15 vezes o quê? Hein? Me digam aí. Para eu saber quanto eu vou pagar de cimento. 15 vezes o valor de cada saco, né? Pronto. 15 vezes o valor do saco. Vou colocar aqui, ó. Me perdoem se a letra tá feia. Valor. Vou colocar aqui cimento.
valor do cimento. Só que eu não vou pagar só o cimento, não é, gente? Eu também vou pagar o frete, né? E o frete, ele não depende da quantidade de cimento. O frete, ele depende de quê, gente? O frete, ele depende da distância e do valor do quilômetro, né? Observem que o valor do cimento e a quantidade de cimento. Nisso eu vou ter quanto eu vou pagar de cimento. Mas, além do cimento, eu também vou pagar o frete. Exatamente, Marcos. Eu vou somar com o valor do frete. Ó, mais o valor do frete. Ó, vamos lá na tabela para a gente ficar organizado. Valor do frete. E o valor do frete, ele é por km, viu, gente? Vou colocar aqui. Valor frete vezes o quê? Vezes a distância entre a casa e o depósito. Ó, vezes a distância. A distância, ela tá em quilômetro, viu, gente? Os valores do frete e do cimento estão em reais. Pronto. Então, vamos lá. Essa é a formulazinha que nós temos para calcular. Nós temos que multiplicar 15 vezes, né, o saco do cimento pelo valor do cimento e depois somar mais o valor do frete multiplicado pela distância. Só que nós temos 5 depósitos. Então, nós temos que fazer isso para 5 opções, né? Nós temos que fazer isso para o depósito A. Deixa eu fazer aqui. Em vermelho vai ser o depósito A. Nós temos que fazer isso para o depósito B. Depósito B eu vou fazer em verde. Nós temos que fazer isso para o depósito C. Observem que eu estou fazendo tudo organizado, viu, gente? É bom que vocês também façam as questões de vocês organizadas, que facilita na hora de passar limpo, tá bom? Vou fazer esse cálculo também para o depósito D. E, por último, eu vou fazer esse cálculo para o depósito E. Pronto. Então, eu vou fazer um cálculo para cada depósito, não é isso? Observando os valores que estão na tabela. Pedro, tudo é questão de concentração. Meu querido, na vida a gente também tem que tomar as rédeas, né? Tomar as rédeas da situação. Claro que nós temos situações, problemas de ansiedade, depressão, né? Problemas psicológicos. Mas, no geral, a gente tem que puxar as rédeas, tomar as rédeas da nossa vida. Viu, Pedro? Então, no Enem, a gente também tem que estar com o psicológico preparado. Não adianta também você querer ir para o Enem fazer de qualquer forma. Você tem que estar preparado para fazer o Enem. Você tem que estar pronto, você tem que se preparar. E essa preparação acontece justamente nesse momento de aula. Mas não pensem que a aprendizagem ela se dá só no momento de aula. Tem que assistir videoaula, tem que pesquisar, tem que entrar no site do INEP, que eu vou mostrar aqui depois, olhar as provas, olhar os gabaritos, tem que treinar, viu, Pedro? Para ficar menos ansioso na hora do Enem. E isso vale para todo mundo, porque todo mundo aqui vai fazer Enem, tá certo?
A gente tem, ó, que concentrar nosso psicológico. Não adianta ficar nervoso. Tem que fazer aquilo, né, que distrai um dia antes, coisa e tal. Nada de perder noite, nada de ir pra festa, pra farra, pro reggae. Não que não seja, não que ninguém possa fazer, porque eu também não tô aqui para dar lição de moral em ninguém. Mas a gente tem que se concentrar. A gente tem que levar a sério. É o nosso futuro que está sendo levado a sério, tá bom, gente? É o nosso futuro que está em jogo e a gente tem que levar nosso futuro a sério. Vamos lá, então, fazer a resolução? Primeiro de canetinha vermelha, que é o depósito A. Eu vou multiplicar 15 vezes o valor do saco do cimento no depósito A. Vou olhar lá na minha tabela, ó. Na minha tabela aqui está dizendo que no depósito A, cada saco de cimento custa R$ 23. Então, vai ser 15 vezes 23, mais o valor do frete, né? O valor do frete lá é R$ 1 para cada quilômetro e nós temos 10 quilômetros. Então, vai ser 1 vezes 10. Nós temos aqui uma expressãozinha numérica básica. E para responder essa expressão numérica, a gente tem que ter uma regra na nossa mente. Quando a gente tem duas operações diferentes, primeiro a gente vai responder a multiplicação ou a divisão, para depois responder a soma. Tá bom, gente? Por isso que primeiro nós vamos fazer essas multiplicações para depois fazer a conta de mais. Tá ok? Essa regra é bem básica, de expressão numérica. Então, vamos fazer a conta 15 vezes 23. Vou aqui para minha folha de rascunho, que é só essa folha de rascunho eu coloquei somente para fazer conta. 15 vezes 23, não é isso, gente? 15 vezes 23. E é uma conta de multiplicação de dois números. Primeiro eu vou multiplicar esse número que está aqui, mais à direita, na casa das unidades, para depois multiplicar o número que está na casa das dezenas. 3 vezes 5 é 15. 5 aqui embaixo, riscou. 3 vezes 5 é 15. 5 fica aqui embaixo, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 5 é 10. O 0 fica aqui embaixo, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Coloco o sinal de mais, passo a linha e vou fazer a soma. 5. 4 mais 0 é 4. 3. Então, nesse depósito A, eu vou pagar de cimento R$ 345. De cimento. Vamos registrar aqui a nossa resposta. 345 vezes... Aí eu tenho aqui agora 1 vezes 10. 1 vezes 10, aqui não é vezes, viu, gente? Aqui é mais. Lá vai eu errando, tá vendo? Mais 1 vezes 10. 1 vezes 10. 1 vezes 10 é 10, não é isso? Então, eu posso fazer aqui direto. E quanto é 345 mais 10? É 355. Então, no depósito A minha conta, juntando o valor do cimento e o frete, vai dar R$ 355.
R$ 355. Vamos agora, então, fazer a conta do depósito B. Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se tem dúvidas. E aí, gente, tá tudo indo certinho até aqui. Coloquem aí no chat se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida, para que eu possa passar, então, para o cálculo do depósito B. E aí? Tá caminhando bem até aqui? Vamos lá, então, né? No depósito B, eu tenho 15, que 15 é a quantidade de cimento que a pessoa vai comprar. 15 vezes o preço do cimento no depósito B, ele é R$ 21, ó. R$ 21,50. Olha aí, já começando o número decimal. 15 vezes 21,5, que é 21,50. Mais o valor do frete. O valor do frete lá é R$ 3 para cada quilômetro, tá vendo, gente? E são 12 quilômetros no total. R$ 3 para cada quilômetro e 12 quilômetros de distância. Então, vai ficar 3 vezes 12. Que é igual a... Vamos lá, então, agora fazer a nossa conta, né? 15 vezes 21,50. Eu vou colocar 21,50. Mas lembrando que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom, gente? 21,50 vezes 15. Cinco vezes 5 dá 25. Sobem 2. 5 vezes 1 dá 5. Mais 2, 7. 5 vezes 2 dá 10. Já multipliquei o 5, agora eu vou multiplicar o 1, tá bom? Da casa das dezenas. 1 vezes 5, 5. Observem que o resultado ele fica alinhado com a casa das dezenas, ó, gente. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 2 dá 2. Agora eu vou passar a linha e fazer a minha soma. 5. 7 mais 5 dá 12. O 12 fica aqui e 1 sobe. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. E 1 mais 2 dá 3. Aí a gente se depara com esse resultado aqui, né? Professora, meu Deus, R$ 3.000. Não, não é R$ 3.000, gente. Faça uma linha aqui para separar as contas. Não é R$ 3.000. Por quê? Observem que é uma multiplicação com um número decimal aqui, ó, tá vendo? E nós temos uma casa após a vírgula. Como nós temos uma casa após a vírgula, no resultado nós também vamos contar uma casa da direita para a esquerda e vamos passar a nossa vírgula. Então, a gente começa a contar a casa daqui, ó, do 5. E contou o 5, que é uma casa, a vírgula vai ficar aqui. O total, então, da compra do cimento nessa loja vai ser R$ 322,50. Já fizemos a conta, a gente agora vai colocar aqui ela na nossa expressão.
322,5 mais 3 vezes 12. Gente, 3 vezes 12 é uma conta simples, né? 3 vezes 12 é 36. Então, eu não vou fazer a multiplicação lá. Mas quem tiver dúvida, pode fazer a multiplicação, tá bom? Mas 3 vezes 12 é 36. E quanto é 322,50 mais 36? A gente vai fazer aqui agora, ó. Aqui mesmo no resultado, eu vou encaixar, ó. Mais 36. E por que, professora, a senhora não encaixou a partir do último número, a partir do número da dezena? Porque aqui é uma casa decimal. 36, ele é um número inteiro. Então, a casa decimal dele é zero. Tá bom, gente? Números decimais, lembrando que vírgula é embaixo de vírgula. 5 mais 0 dá 5. Vírgula. 2 mais 6 dá 8. 2 mais 3 dá 5. E o 3, que eu vou colocar ele aqui embaixo. Então, nesse depósito, eu vou pagar no total R$ 358,50, ó. Essa é a minha resposta aqui. 358,5. Minha letra tá até bonitinha, né, gente? Pronto, já fizemos o cálculo do depósito B. Agora nós vamos passar para o cálculo do depósito C. Vamos lá, né? Vamos dar aqui a cor da minha canetinha para azul. E vamos lá olhar. No depósito C, cada saco de cimento custa R$ 22, tá vendo? Então, o meu cálculo vai ser 15 vezes. Deixa eu olhar lá para confirmar. R$ 22, né? Vezes R$ 22. Mais. Quanto é o valor do frete no depósito C? Eu vou olhar lá para conferir. O frete, gente, é 1,50. E a distância é 14 quilômetros, tá vendo? Então, vai ser 1,50 vezes 14. 1,5 vezes 14. Pronto. Vamos, então, lá agora fazer as nossas contas, né? 15 vezes 22. Deixa eu passar uma linha aqui para separar. 15 vezes 22. Ó, 15 vezes 22. Sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Novamente, agora com o 2 da casa da dezena. 2 vezes 5 dá 10. Sobe 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3. Coloco o sinal de mais, passa a linha. 0. 3 mais 0 dá 3.
3. Então, de cimento no depósito C, eu vou pagar R$ 330. Ó, R$ 330 só de cimento, mais 1,5 vezes 14. Observem que é uma conta que envolve número decimal. Então, a gente não é bom fazer de cabeça, tá bom? Quem quiser fazer de cabeça pode fazer. Mas é bom que a gente faça essa conta na mão mesmo. E eu vou fazer ela aqui, 1,5 vezes 14. Deixa eu fazer ela aqui do lado. 1,5 fazer ele aqui embaixo. 1,5 vezes 14. 4 vezes 5 é 20. Sobe 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 dá 1. Passou a linha, coloca o sinal de mais, vamos somar. 0. 6 mais 5 dá 11. Vai 1. 1 mais 1 dá 2. Aí vocês podem achar, 210 tá caro esse frete. Mas não é 210. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um número decimal, ó, gente, é 1,5. Nós temos um número após a casa decimal, um número após a vírgula. Então, no resultado, a gente vai contar uma casa, ó, que é o 0, e vamos colocar a vírgula. Então, o frete vai ser R$ 21. Vai ser 330 aqui, mais 21. Que é igual a 330 mais 21. Eu vou fazer o cálculo de cabeça, mas quem não tiver certeza, pode testar aí. 330 mais 21 dá 351. R$ 351 é a minha conta nesse depósito C. Vamos lá então, né? Já estão pegando o jeitinho? E aí? Falem aí aqui no chat. Tem alguma dúvida, gente? Sim ou não? Pronto. E aí, os demais? Vamos lá. Estão acompanhando? Tá conseguindo? Tá rápido? Tá devagar? Tá bonzinho aí de acompanhar? Estão conseguindo? Vamos agora para o depósito D. Depósito D, né? Vamos fazer o cálculo de acordo com o depósito D, que vai ser 15, que é a quantidade de sacos de cimento, vezes quanto custa o saco de cimento no depósito D? Eu vou olhar aqui, ó. No depósito D, o saco de cimento custa R$ 21. Então, vai ser 15 vezes 21, mais... E agora eu vou olhar o valor do frete e a distância. O frete é R$ 3,50 e a distância é 18 quilômetros. 3,5 vezes 18, que é igual a... Agora a gente tem que fazer nossas boas continhas, né? Isso, gente. Primeiro 15 vezes 21 e depois 3,5 vezes 18. 15 vezes 21. Deixa eu passar uma linha aqui para separar essa conta.
15 vezes 21. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5 dá 10. Sobe 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1, 3. Passo a linha, coloco o sinal de mais e agora vou somar. 5. 1 mais 0 dá 1. E o 3 aqui embaixo. Então, no depósito D, eu vou pagar R$ 315 de cimento. Quanto será que eu vou pagar de frete? Né? 315, ó. Mais, e agora eu preciso calcular 3,5 vezes 18. Vou botar aqui minha canetinha preta. Vou calcular aqui do lado, ó. 3,5, que é 3,50, vezes 18. 5 vezes 8 é 40, né? 8 vezes 5, 40. Fica o zero aqui, sobe 4. 8 vezes 3, 24. 24 mais 4, 28. Um vezes 5 dá 5. E 1 vezes 3 dá 3. Aí agora eu vou baixar aqui, ó. 0. 8 mais 5 dá 13. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. A resposta deu 630, mas nós temos um número após a casa decimal, ó. Então, a gente vai passar a vírgula, contar uma casa decimal da direita para a esquerda e passar a vírgula, ó. E a vírgula vai ficar aqui. Ou seja, o frete no depósito D é R$ 63. Vou colocar aqui. Pronto. E 315 mais 63, professora, quanto é? Posso fazer lá a conta, ó. 315 mais 63. Eu posso fazer aqui embaixo mesmo. Colocar a canetinha de outra cor. 315 mais 63. 5 mais 3 dá 8. 1 mais 6 dá 7. 3. R$ 378. Então, R$ 378, ó. Pronto. R$ 378 vai ser a minha conta se eu comprar o cimento no depósito D. Vamos, então, para o último cálculo, que é o do depósito E. 15, que é a quantidade de saco de cimento, vezes
Aí eu vou olhar agora quanto custa o cimento lá no depósito E. No depósito E, o cimento custa R$ 24, né? Então, vai ser 15 vezes 24, mais... Agora eu tenho que ver o valor do frete e a distância. O frete no depósito é 2,50 e a distância é 2 quilômetros da minha casa, ou seja, é super pertinho. Então, vai ser 2,5 vezes 2, que é igual a... Eita, arriscou tudo. Ai, deixa eu apagar. Que é igual a... Vou fazer primeiro a conta 15 vezes 24. Passar uma linha aqui. Colocar a canetinha preta. Ok. 15 vezes 24. 4 vezes 5 é 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 2 vezes 5 dá 10. Sobe 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1, 3. Passa a linha, coloca o sinal de mais. 0. 6 mais 0 dá 6. 3. Então, nesse depósito eu vou pagar R$ 360 de cimento. Mais 2,5 vezes 2. Gente, 2,50 vezes 2 é igual a 5, né? Então, quem tiver dúvida nessa conta, pode fazer a conta. Quem não tiver, que pode fazer direto, claro que pode, professor, até porque no Enem o tempo é contado. Vocês também têm que fazer essa organização de tempo. Não pode sair fazendo as coisas na pressa, mas também tem que evitar estar gastando tempo com coisas desnecessárias. 2,50 vezes 2 é R$ 5. Então, eu já vou colocar aqui, ó. E 360 mais 5 é 365. R$ 365. Bem, está aqui todos os meus cálculos, né? Então, eu tenho que fazer o que agora, professora? Eu tenho que voltar na minha pergunta para conferir se eu já cheguei na resposta. E a pergunta é: se a pessoa decidir pela opção mais econômica, ou seja, é onde ela vai pagar mais barato, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o... Ou seja, eu tenho que olhar onde foi que a conta foi mais barata. E depois que eu calculei tudo, eu identifiquei que a conta mais barata é justamente no depósito C. Ó, vou riscar aqui de amarelo. A conta mais barata é no depósito C. Então, a opção correta... Ó, tô riscando aqui 2 vezes, risquei de amarelo, tô riscando de preto. A opção correta... Ai, ficou demais. A opção correta é letra C. C de casa. Ó, vou riscar aqui de novo. A opção correta é letra C. Por quê?
porque é o lugar, apesar de não ter o cimento mais barato e nem ser o depósito mais próximo da minha casa, é onde eu vou pagar mais barato. Uma economia bem considerável, porque eu vou pagar R$ 351 nele. Então, depois de fazer minhas contas, olha as contas todas organizadinhas. A resposta correta, eu vou marcar aqui, ó. A resposta correta é a resposta da letra C. Ó, é o depósito C. Essa, então, é a resposta correta da minha questão. E aí, antes de passar para a próxima questão, eu gostaria de saber os comentários de vocês, como é que está ainda a resolução, como é que está sendo aí a reflexão sobre essa questão do Enem. Qual é a dificuldade, gente? Gostaria que vocês falassem aqui no chat. Qual é a dificuldade dessa questão? E aí? Qual é o maior problema que vocês teriam em responder uma questão como essa? Vamos lá. Qual é a dificuldade aí, gente? Eu vou começar a falar os nomes aqui, viu? Adriane, Alana, Arthur, Daniele, Djavan, Elber, Fernanda, Iraci, Keilane, Larissa, Alessia, Maiane, Maiara, Marcos, Neto, Pedro, Raíza, Kelly, Roseni. E aí, gente, qual é a maior dificuldade que a gente tem numa questão como essa? Ó, Pedro aqui está dizendo que ele armar as contas, Pedro. Larissa disse que é a interpretação. Fernanda, o tempo para calcular. É por isso, olha, vamos continuando falando aí, viu, gente? Os demais, cadê os outros? Vou começar a chamar os nomes aqui, para vocês dizerem qual é a dificuldade de responder uma questão como essa. Sobre a questão de armar. Fazer conta é treino. Infelizmente, isso aí eu não tenho artimanha para passar para vocês. Fazer conta é treino. Tem que treinar fazer conta, na mão. E a gente, com esse negócio de aula remota, atividade, coisa, o professor não está ali para vigiar se a gente está fazendo a conta no caderno ou não. Então, muita gente faz as atividades pelo celular, calculando na calculadora, né? E todas as funções de matemática praticamente tem na calculadora. Tem fatorial, tem potência, tem raiz, tem multiplicação, tem tudo na calculadora do celular. Então, às vezes, a gente perde esse hábito. Então, sobre a questão de armar e o tempo de calcular que Fernanda citou e a questão de armar que Pedro citou, a gente tem que treinar. Treinar mesmo, pegar a caneta, o lápis e fazer conta. Sobre a questão da interpretação, Larissa, é leitura. E para a gente ler e interpretar, a gente tem que ler mais para poder interpretar mais. Primeiro, ler com atenção, né? Ler com bastante atenção, se concentrar na resposta e refletir. Raciocínio lógico é super importante nessas horas, tá bom? Vamos lá os demais, deixa eu chamar aqui os outros nomes. Adriane, Alana, Daniele, Elber, Iraci, Keilane, Lécia, Maiane, Maiara, Marcos, Neto, Raíza, Kelly, Roseni. E aí, gente, digam aí qual a dificuldade de vocês, esses que eu chamei os nomes agora, qual a dificuldade em responder uma questão como essa? Qual a maior dificuldade? Lécia. Lécia disse que achou fácil, porém ficaria uma hora calculando. Realmente, Lécia. Tem que treinar. Isso aí também sobre tempo de questão é treino. A gente tem que fazer questão do Enem para a gente aprender, tá bom? E vocês estão tendo a oportunidade de ter acesso à prova do Enem aqui comigo. Pode falar, Roseni. Você levantou a mão, pode falar. Eu não senti nenhuma dificuldade, mas eu concordo com o Lécia que a dificuldade seria o tempo. Mas pensando com o pessoal da minha sala, a dificuldade estaria mais no cálculo, porque tem muita gente que tem dificuldade em calcular.
Pronto. Exatamente, exatamente. Gente, são só 5 horas para responder 180 questões. Aí você se depara com uma questão como essa, que é gostosa. Eu, particularmente, considero essa uma questão gostosa de fazer, porque são contas assim, sabe? Que a gente se empolga fazendo. E aí, a Maiane disse que achou fácil, mas na hora a pessoa fica tenso. A questão da tensão do Enem é normal, é natural, e vocês têm que começar a trabalhar o psicológico, fazer coisas que vocês gostam atreladas ao Enem, né? Tentar relaxar uns 2 dias antes, não ficar naquela pressão de estudar, dormir bem, comer bem, né? Tudo isso ajuda na hora do Enem. A Adriane, que nessa passaria 1 hora. Realmente, Adriane, então isso tem que treinar. Isso quer dizer que vocês têm que treinar. Isso quer dizer que o problema de vocês não é nem aprender a fazer conta, é treinar mesmo a conta. Evitar pensar mas tem que pensar em horário, viu, Pedro? Até porque de meia em meia hora, o chefe da sala ou então o assistente vai estar lá apagando os horários. Quando terminar nas últimas meia hora, ele vai estar de 15 em 15 minutos falando, que já está na última meia hora. Você vai ficar tenso. A sirene da escola vai tocar e a pessoa vai tomar a prova de sua mão. Então, não pode, esquecer o horário. Tem que se concentrar. É por isso que a gente tem que treinar. Elber, é uma pressão insuportável, realmente. O Enem, ele traz essa pressão. Só que, Elber, eu posso garantir a vocês, eu como fiz Enem, sou concurseira, e eu posso garantir a vocês, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente se prepara, mais a tensão diminui. A tensão ela vai caindo à medida que a gente vai se preparando. Estar tenso no dia da prova é normal. Porém, a gente precisa se preparar, porque quanto mais preparado a gente estiver, menos tenso a gente vai ficar. Pois é. Aí tem hora que o tempo para, não é, Pedro? A gente que trabalha no Enem costuma falar que dá meia-noite, mas não dá 6 horas. É insuportável. Tem hora da tarde que o tempo para. É tenso pelo tempo e também depende da ordem das questões, porque a gente já quebra a cabeça para lembrar dos outros. Porque, assim, eu acredito que as últimas questões são as que mais sofrem, porque a gente já vê o tempo, às vezes não dá nem tempo. Eu digo porque no primeiro dia acho que fiquei umas 20 questões sem ler, porque quando eu li o tempo já estava esgotado. E aí, às vezes não dá para ler, só olha por cima, uma palavra, comparou com a resposta e marca. É o que às vezes acaba acontecendo. Apesar que no segundo. Não tem apesar, né? Depende da área que a pessoa mais se identifica. Realmente, realmente. Mas vamos lá. Obrigada, Maiane, pela sua participação. Essa questão, se eu não me engano, eu respondi por raciocínio lógico. Acertou, Maiane? Minha folha de cálculo, não lembro. Minha folha de cálculo, porque eu não trouxe o caderno. Minha folha de cálculo, se foi 3 contas, foi muito. Uma coisa que ajuda bastante, gente, é organizar os cálculos. Observem que eu fiz tudo organizadinho. Vocês estão vendo aqui? Só que na hora do Enem, meu amor, bate a louca e parece que passa uma bruxa e bagunça tudo. A gente não consegue nem fazer um número bonitinho. A gente não consegue nem riscar uma linha de tão ansioso, de tão nervoso que a gente tá. Então, para isso, é importante treinar. Gente, o que eu digo a vocês é treinem, treinem e treinem. Tá bom? Treine bastante questões do Enem, separa uma pergunta para cada semana, uma questão para cada semana. A gente ainda não tem data para o Enem 2021, então vocês têm tempo bastante. Cada semana pega uma questão do Enem para responder, tá bom? E são questões assim simples, que com conteúdos do ensino fundamental dá para responder. Exigem bastante raciocínio lógico. Claro que uma questão dessa a gente responde, né? Coloca lá as variáveis x, y, z e vai calculando, né? Por expressões numéricas, por funções, mas a gente faz por expressão numérica, como está aqui, ó. E são regras simples de expressão numérica. Eu agora queria ouvir os demais que ainda não opinaram, né? Alana, Daniele, Iraci, Keilane,
Lucas, Maiara, Marcos, Neto, Heli Kelly. Cadê? Quem ainda não opinou? Vamos lá falar? E aí? A pergunta é: qual a maior dificuldade em responder uma questão como essa no Enem? Para mim, os cálculos. Eu sou toda atrapalhada nisso. Nos cálculos, né? Obrigada, minha querida. Aqui no chat também, Marcos falou que não viu dificuldade, mas tem que ler com atenção. Interpretação também é o problema de muita gente. Olha, gente, assim, quem gosta mais da área de linguagens vai ver dificuldade nos cálculos. Vai entender, mas vai se enganchar na hora de fazer as contas. Quem gosta mais de exatas vai fazer o cálculo, mas vai se perder na hora de responder mesmo, de entender. Então, por isso que a gente tem que treinar todas as áreas, tá bom, gente? Nós temos aqui monitores de português, de matemática, alunos de português, alunos de matemática, e a gente tem que se concentrar em todas as áreas, tá bom? E aí, vamos lá, quem ainda não opinou, deixa eu chamar os nomes aqui. Iraci disse que achou tranquilo, mas o cálculo é grande. Cálculo é questão de treino, Iraci. É grande, mas é Enem, né, gente? Não é fácil, não é para ser fácil mesmo. Ó, vou chamar aqui os nomes. Lembrem-se que participação é participação, participação é presença. Quem ainda não opinou aqui? Alana, Daniele, deixa eu ver quem mais. Elber, Lucas, Maiara, Neto. Neto hoje não falou nada. E aí, cadê? Vamos lá opinar, gente? Lembrando que participação é presença. Maiara, fácil, ou tenha medo do cálculo. Maiara, cálculo é treino. É conta de multiplicar. É treino. Elber. Ó, Lucas, a internet tá ruim, né? Gente, mas deixa eu deixar uma coisa clara aqui para vocês. Essa aula, ela tá sendo gravada e eu vou disponibilizar ela no YouTube, tá bom? Para vocês assistirem depois. Bem, na internet atrapalha bastante mesmo, viu, Lucas? Neto dizendo que se atrapalha nos cálculos. É, Neto, cálculo é treino. A gente tem que treinar, ó. E exercícios com cálculo e questões de interpretação. Fernanda, dicas para interpretar questões como essa. Arthur respondeu que tá bom. Neto, Elber tá aí, né, Elber? E aí, Elber, qual a dificuldade para responder uma questão como essa? Vamos lá. E aí, os demais que ainda não opinaram, estou aguardando aqui, viu? Sabe que eu sou chata e eu gosto da opinião. Exatamente, Marcos. Tem que se organizar os cálculos para não pegar valor de outros cálculos. E aí confunde tudo na cabeça, porque tem o cálculo das questões de ciências da natureza, de física, química, biologia, tem os cálculos da prova de matemática, e aí bagunça tudo na mente da pessoa. Cada um faz de sua forma, realmente, Elber. E não significa que porque eu fiz assim, vocês vão fazer também, tá bom, gente? Cada pessoa tem a sua forma de fazer. Essa forma que eu estou mostrando aqui é a forma que eu encontrei e que eu achei mais simples para explicar a vocês, porque nós estamos numa aula. Mas se eu fosse realmente fazer o Enem, vocês acham que eu ia perder tempo fazendo taco, coisa assim, passo a passo? Não. Tem muito cálculo que a gente responde na cabeça, tem muito cálculo que é mental, tem muito cálculo que a gente faz assim, olha, bate o olho e diz, não, isso aqui dá tanto, isso aqui dá tanto. Então, claro que é diferente, né? Eu aqui na cadeira de professora ensinando a vocês como encarar uma questão como essa, e a gente quando está na cadeira de Enem mesmo.
Mas o que conta é a prática, tá bom? Praticar. E cada um tem sua forma de fazer. Mas lembrando, organização é essencial. Bem, quem é que ainda falta falar aqui? Deixa eu olhar na lista, que ainda não deu opinião. A Lana não falou. Nem Bruna, nem Bruno. Daniele. Deixa eu ver quem mais ainda não falou. Acho que só esses mesmo. Alana, Bruna, Bruno, Daniele. Eu acho. Vamos lá, gente. E aí? Qual a dificuldade de responder questões como essa no Enem? A Alana disse que achou tranquilo. Muito bem, Alana. Elber, o povo deu uma cochilada, mas também a internet está um pouco ruim. Eu vi que muita gente estava oscilando, entrando e saindo durante a aula. Bruna e Bruno mesmo, eu não sei se deram para acompanhar. Bruna, Bruno, dá um oi aí, gente, para ver se a internet de vocês já deu uma estabilizada. Por favor. Eu separei aqui também, gente, para hoje a questão 146. Só que a questão 146, a gente vai fazer só a reflexão, a leitura e reflexão dela, tá bom? A gente não vai fazer resolução. E ao final eu vou dar a vocês o site do INEP, o link, né, onde tem a parte das provas e gabaritos, tá bom? Que aí vocês vão lá, vocês vão pegar as provas, pegar os gabaritos e dar uma olhada, dar uma treinada. É bom conhecer aqui a minha prova. A minha prova sempre me acompanha. Ó, ela aqui, toda linda, toda maravilhosa. A prova do Enem 2020. Eu não sou candidata, né? Não fiz Enem, mas eu tenho minha prova. Vamos lá, então. Questão 146 do Enem 2020. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções. Seguir no ônibus percorrendo 2 km. Ó, de Buzu ele percorre 2 km. Ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km pela ciclovia. Então, se de Buzu ele percorre 2 km, de bike ele vai percorrer 3 km. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetro por hora no trajeto metrô Universidade. Vamos lá, então. Ó, nós temos o quadro aqui. O dia da semana, de segunda até sábado. A velocidade média do ônibus em cada dia e da bicicleta em cada dia. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? E aí, gente, algum palpite? Alguém tem algum palpite em qual dia o aluno vai pela ciclovia e em qual dia ele deve ir de buzu? Vamos lá, então, né? Essa é uma questão que a gente vai percorrer mais ou menos aqueles mesmos conteúdos, raciocínio lógico, interpretação, tudo isso, e também a gente pode responder por funções, né? Porque nós temos leis de funções aqui, leis de formação. Vamos lá, então, né? Eu vou colocar aqui de azul o buzu, né? Vou mudar para caneta. Eu vou colocar aqui de azul o buzu, o cálculo que a gente tem que fazer para ir de buzu. Vou colocar aqui buzu mesmo, viu, gente? Ai, saiu horroroso. Peraí, deixa eu apagar. Buzu e de bike.
E aqui do lado, Buzu é 2 km, viu, gente? E aqui do lado, eu vou colocar o cálculo para a gente ir de bike. Lembrando que de bike pela ciclovia são 3 km. 3 quilômetros. E aqui nós temos os dias, ó. Segunda, vou colocar aqui, ó. Segunda, terça. Mas vou botar o número, vou botar só a letra. Para facilitar, né? É porque no Enem a gente também não pode estar só enfeitando a prova, não, desenhando, não. Se bem que tem muito aluno que vai para o Enem desenhar a prova, riscar a prova. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos ver. Qual é, então, professora, o cálculo que a gente tem que fazer? Qual é o raciocínio que a gente tem que fazer? Olha só. Ele está pedindo que ele quer saber quais os dias que ele demora menos tempo, né? Com o ônibus e quais dias que ele demora menos tempo com a bicicleta. Em quais dias ele chega mais rápido com a bicicleta? Então, é isso que nós temos que calcular aqui. Nós sabemos que de ônibus percorre uma distância de 2 quilômetros e nós temos essas velocidades médias. De bicicleta, nós percorremos 3 quilômetros e temos essas velocidades médias aqui com a bike. Então, vamos lá. Qual a fórmula, então, que nós vamos usar, professora? Deixa eu passar uma linha aqui para separar. Eita, a linha saiu linda. Bem, nós temos que, para saber o tempo que a gente vai gastar, a gente tem uma velha formulazinha de física que nos diz o seguinte, ó. Vou passar para a página em branco. Quem é que lembra velocidade média? Quem é aqui? Vou fazer outra pergunta. Quem é aqui que pilota moto ou dirige carro? Vamos lá. Quem é aí que pilota moto ou dirige carro? Bota uma mãozinha aí no chat. Bota uma mãozinha aí no chat. Quem é? E aí? Vamos lá? Já pararam para observar o velocímetro, gente? Os motoristas e motoristas de plantão? Já pararam para olhar o velocímetro da moto ou do carro? Tem uns que é digital, tem uns que é o reloginho analógico. Aquilo que aparece no reloginho é a velocidade média. E a velocidade média, ela é medida em quilômetros por hora. Ó, quilômetro por hora. Não é isso, gente? Elber, sou de pé. Ô, Elber, na próxima vez, Elber, Maiane, Larissa, Canela serve. Mas na próxima vez que vocês entrarem no carro, observem o velocímetro, tá bom? Então, numa moto, dá uma olhadinha no velocímetro. Não precisa dirigir para olhar o velocímetro, tá bom, gente? Observa. A velocidade, ela não é dada em quilômetro por hora? O que é que quer dizer km/hora? km/hora, gente, é uma divisão. É uma divisão que ela quer dizer... Deixa eu dar uma apagada aqui só para organizar melhor para vocês. A velocidade média, ela é dada em quilômetro por hora, não é isso?
E o que é quilômetro por hora? Quilômetro por hora quer dizer o quê, professora? Quer dizer que para eu saber a velocidade média, eu tenho uma conta de divisão, porque esse km/h é uma fração, e toda fração é uma divisão, que é km dividido por hora. km dividido por hora. Então, km por hora é km dividido por hora, é quilômetro dividido por hora. E o que é quilômetro, professora? Quilômetro, meus lindos e lindas e maravilhosos de Proneiva. Quilômetro é distância. Quilômetro é a unidade de medida que utilizamos para medir a grandeza, comprimento. E distância é o comprimento entre dois pontos, né? O comprimento do percurso entre dois pontos. km é distância e hora, que é H, é a unidade de medida que usamos para medir o tempo. O tempo. E essa formulazinha linda e maravilhosa, que velocidade média é igual a distância dividida por tempo, é uma fórmula que vocês trabalham muito. Em que disciplina, gente? Quem acertar essa, deixa eu ver. Quem acertar essa, eu vou dar um beijo. Um beijo virtual, né, gente? Que na pandemia a gente não pode estar vacilando. E aí, qual é a disciplina? Quem foi que respondeu física, gente, com essa voz linda, maravilhosa, que eu não vi? Quem foi o dono dessa voz linda que eu não ouvi? Ah, foi tu. Ah, é tu, Levi. Olha para isso. Exatamente, é uma fórmula usada em física. Só que vocês acham que essa fórmula é usada em física? Não. Essa fórmula está lá no velocímetro da moto, que eu sei que tem gente que anda ligeiro de moto, ai. Meninas aqui que estão presentes na nossa sala, e meninos também. Então, essa fórmula, que velocidade média é igual a quilômetro, é igual a distância dividida pelo tempo, é nada mais, nada menos que o quilômetro por hora que aparece lá no velocímetro da moto ou do carro. Aqui, nós temos na tabela da questão, nós temos a velocidade média, não é isso, gente? Deixa eu botar a caneta aqui em vermelho. Na tabela da questão, nós temos a velocidade média. E nós já temos também a distância, que é 2 km de carro e 3 km de bicicleta. Só falta a gente achar o quê, então? Se a gente já tem o quilômetro, ou se a gente já tem a velocidade média, e se a gente já tem a distância em quilômetro, falta a gente achar o quê, Proneiva? Falta a gente achar a hora, ou seja, o tempo. Falta a gente achar o tempo. Pedro, eu não sei isso não, viu, Pedro? Ai, ai. Meu menino nem corre. Oh, meu Deus, ele anda tão devagar. Nem corre. Vamos se concentrar aqui na fórmula, gente, porque esse conteúdo que eu estou dando aqui para vocês também serve para física, viu? É uma coisa do dia a dia, que vocês acham que a gente só trabalha em física, a velocidade média. Mas, na verdade, é uma função. Vocês sabiam que a velocidade média é uma função em relação ao tempo, da distância em relação ao tempo? Quem um dia for fazer curso na área de exatas, como, por exemplo, engenharia, matemática, física, acho que até biologia, essas áreas também usam. Vão aprender um conteúdo chamado limite derivada, e aí vocês vão aprender que a velocidade média ela é uma derivada. Mas isso é mais para frente, tá bom, gente? Vamos focar aqui. Velocidade média é uma função da distância em relação ao tempo. E como é que a gente vai fazer, professora? Na questão, a gente já tem a velocidade média, aí a gente já tem o quilômetro, a gente só falta encontrar o tempo. Para encontrar o tempo, sabe o que é que eu vou fazer?
uma coisinha que vocês sabem, que é o produto dos meios pelos extremos, ó. Que é esse xizinho aqui. Quem já fez isso aqui, gente? E aí? Ó, esse que muita gente às vezes chama de cruz-credo, isso aqui. E aí? Já fizeram isso? É isso que nós vamos fazer para achar o cálculo que nós devemos fazer. E isso aqui vai se transformar nisso aqui, ó. Velocidade média. Isso aqui é multiplicação, viu, gente? Velocidade média vezes a hora é igual a quilômetro, ó. É igual a km. Como é que você fez, professora? Eu fiz isso aqui, ó. Tchuco, tchuco. Velocidade média vezes hora é igual a quilômetro. Só, professora. Exatamente, Marcos. Regra de 3. Muito bem. Só, professora, que a gente tem que isolar a hora. E como é que nós vamos fazer para isolar a hora, meus amores? Equação, né? Eu vou pegar a velocidade média que está aqui multiplicando e eu vou passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, a hora ela vai ficar aqui sozinha, ó. Vai ficar hora é igual a quilômetro dividido pela velocidade média. Olha que coisa mais linda! Não é, Larissa? Tchucu-tchucu. Olha que coisa mais linda! E é essa a função, ou é essa a expressão, para quem tem medo da palavra função, que eu vou utilizar para responder aqui. Hora é igual a km, km é a distância, dividido pela velocidade média, que já está lá na tabela, tá bom? Vou colocar aqui em cima. Para o buzu, como é que vai ficar essa fórmula para o buzu, professora? Vai ficar aqui o tempo, né? O tempo em hora. Aí, deixa eu apagar. Vai ficar aqui o tempo. O T de tempo, viu, gente? É igual. Qual é o quilômetro? Qual é a distância? É 2 dividido pela velocidade. E de bike, a nossa função vai ficar como, professora? Já que a nossa distância de bike não é 2, de bike vai ficar o tempo é igual a 3 dividido pela velocidade. Por que isso? Porque cada dia tem sua velocidade. Vou colocar aqui T2 e vou colocar no buzu T1, para vocês não acharem que é o mesmo cálculo. Um é do buzu, o outro é da bike. Então, bora agora calcular, minha galera. Que calcular é que é o bom, que é o gostoso, né? Então, vamos lá, fazer conta. Que é disso que a gente gosta. É disso que nós gostamos, uai. Vou fazer de vermelho a conta. Na segunda-feira, o buzu vai ser como essa fórmula, se a gente substituir? Vai ser 2 sobre... Qual é a velocidade na segunda do buzu? Na segunda, a velocidade do buzu é 9. Então, na segunda vai ser 2 dividido por 9. E quanto é 2 dividido por 9, professora? Fazer conta, viu, papai? Ó, organizar aqui agora as minhas contas. 2 dividido por 9. Ó, a professora ensinando a fazer conta de dividir no ensino médio, que muita gente não sabe. Ai, ai, vou puxar a orelha. Professora, mais 2 é menor que 9, eu não posso dividir. Claro que pode dividir. O que é que eu vou fazer então, professora? Coloca um 0 aqui no quociente com a vírgula. E coloca um 0 aqui, ó. Vai ficar, então, 20 dividido por 9. 20 dividido por 9, meus amores, é 2. 2 vezes 9, 18.
18 para chegar em 20, 2. Ora, professora, mas isso aí vai acontecer o quê? Vou colocar o zero de novo. Ó, deixa eu passar uma linha aqui. 20 dividido por 9, 2. 2 vezes 9, 20, 18. Para chegar em 20, 2. Vejam que isso aqui vai se transformar numa dízima periódica. E a dízima periódica vai ser 0,22. Então, a resposta dessa daqui, 2 dividido por 9, é 0,22. 0,22 é o tempo que nós vamos gastar. Enquanto isso, na segunda-feira, de bike, nós vamos ter o quê, professora, na segunda de bike? Na segunda de bike, nós vamos ter que a velocidade da bike é 15. Então, de bike vai ser, na segunda-feira, 3 dividido por 15. Ô, professora, e como é que eu vou fazer essa conta? Lá vai a professora ensinar mais uma vez conta de dividir no ensino médio. 3 aqui, para fazer aqui. 3 dividido por 15. E quanto é 3 dividido por 15, professora? A gente vai colocar o zero aqui, ó, 0 e vírgula, porque 3 é menor do que 15, e colocar o zero aqui. 30 dividido por 15, gente, dá quanto? E aí, 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 15, 30. Para 30, 0. Então, aqui vai dar exatamente 0,2. Ó. Zero vírgula 2. Aí, agora, nós vamos comparar na segunda-feira. De buzu, eu gasto 0,22. E de bike, eu gasto 0,2. Pergunta para vocês responderem aqui no chat. Eu gasto mais de buzu ou de bike? E aí? Para quem tem dificuldade com casa decimal, eu vou colocar aqui um 0, ó. Para ficar os dois com duas casas decimais. De buzu, eu gasto 0,22. De bike, eu gasto 0,20 de hora. E aí? Qual dos dois eu chego mais rápido na universidade? De buzu ou de bike? E aí? De bike. Lécia respondeu aqui que é de bike. Exatamente, Lécia. A diferença é pouca, é de centésimos, tá bom? Mas na segunda-feira é mais vantagem eu ir de bike, tá bom, gente? Segunda-feira é mais vantagem eu ir de bike. Aí agora essa é uma dica para quem vai fazer Enem. Meus amores, eu tenho 5 opções. Eu não tenho 5 opções, 5 letras, e a questão quer saber qual é o dia que vale a pena ir de bike, não é isso? Eu já calculei a primeira, a segunda-feira, e na segunda-feira eu já vi que vale a pena ir mais de bike. Então, eu vou lá nas opções, ó. A letra A tem segunda-feira, então eu vou deixar a letra A. A letra B só está falando terça, quinta e sábado. Então, eu já sei que não é a letra B. A letra C está falando da segunda. Então, eu vou deixar. A letra D está falando terça, quarta e sexta. Não tem segunda. Então, ó, eu já vou riscar. Não vou nem olhar para D, porque a D eu já tenho certeza que não é. E a letra E também não fala da segunda-feira, ó, só fala da terça, quarta e sábado. E aí, vocês acham que eu vou me preocupar com a letra E? Claro que não. Eu não vou me preocupar porque ela não tem a segunda-feira. Eu já fiz o cálculo da segunda e eu já vi que na segunda vale a pena ir de bike. Essa, Fernanda, é uma dica para responder a questão do Enem mais rápido.
é você também prestar atenção nas respostas. Tem resposta que não vale nem a pena a gente se desgastar, porque está na cara que está errada. Nessa daqui, eu já descartei 3 respostas que não podem ser possíveis. E fiquei apenas com 2 opções, letra A e letra C. Isso é dica de concurseiro, viu, gente? Isso é dica de concurseiro. Só fiquei com as opções em que eu sei que a segunda-feira está presente. E nessas opções, eu não trato mais da terça, ó. Eu trato da quinta e da sexta. E na outra, eu trato da quarta e da sexta. Olha, as duas têm a sexta-feira. Uma das duas está correta. Mas o que diferencia a letra A da letra C é justamente a quarta-feira e a quinta. Então, se nas duas, que uma das duas está certa, não tem a terça, eu vou calcular a terça-feira. Me respondam aí, gente, eu vou calcular a terça? Eu não vou calcular a terça, né? Eu vou me concentrar em calcular a quinta e a quarta, para ver se entre a diferença delas duas, qual é a que vai me dar a resposta certa, que é a quarta e a quinta. Então, vamos pular direto para quarta-feira, tá bom? Na quarta-feira, a velocidade média do ônibus é 15 e a da bike é 24. 15 e 24. Então, no meu cálculo, na quarta-feira, vai ser 2 dividido por 15. A minha conta de buzu. Então, eu vou fazer minha divisão. 2 dividido por 15, ó. 2 dividido por 15. Uai, riscou. É por isso que a gente tem que usar raciocínio lógico. 2 dividido por 15. 2 é menor que 15, eu coloco aqui o zero no quociente, ó. A vírgula e o zero aqui no dividendo. Eita, que toda hora eu tô riscando. E o zero no dividendo. Fica 20 dividido por 15. 20 dividido por 15, meus amores, é 1. 1 vezes 15 dá 15 para 25. Sobrou o resto, professora. E aí, o que é que eu vou fazer, professora? Acrescenta o zero e vamos continuar calculando. 50 dividido por 15 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 15, meu povo, é 45. 45 para chegar em 50 é 5. Ó, observe que eu vou cair numa dízima também periódica. 1,3 é a minha dízima. Já vou colocar aqui, ó. 0,13333 é a minha dízima. Perdão. Deixa eu apagar. Já sei que aqui a minha dízima é 0,13. E de bike, professora? De bike, a minha velocidade média na quarta é 24. Ó, então de bike eu vou colocar 3 dividido por 24. E vou fazer a minha conta. Ó, 3 dividido por 24. 3 dividido por 24. 3 é menor que 24, vou fazer a mesma coisa. Coloco o zero com a vírgula aqui no quociente e acrescento o zero. 30 dividido por 24 também dá 1. 24 vezes 1 é 24. Para chegar em 30, 6. E agora, professora, 6 também é menor que 24. Vou colocar o zero. 60 dividido por 24, meu povo. E aí, alguém sabe me dizer quanto é 60 dividido por 24? E aí? 60 dividido por 24. E aí? 60 dividido por 24, gente, é 2. 2 vezes 24 dá 48. 48 para 60. 48 para chegar em 60 dá 12. E por aí vai. Aqui a gente já sabe que o resultado
A gente nem precisa terminar a conta, porque o resultado já deu com 2 casas decimais 0,12. Então, nós vamos aqui colocar 0,12, ó. E aí, meu povo, na quarta, vale mais a pena ir de bike ou de buzu? Na quarta de bike, eu gasto 0,13. Na quarta de bike, na quarta de buzu, eu gasto 0,13. E na quarta de bike, eu gasto 0,12. E aí, qual é o mais rápido? Bike ou buzu na quarta? Buzu, Pro. Buzu é mais rápido? Quem é maior? 0,13 ou 0,12? Não, bike. Me confundi aqui. Bike. Exatamente. Por quê, gente? Olha só. Isso aqui é o tempo. É 0,13 de tempo, de hora, e 0,12 de hora, que também é tempo. 0,13 é mais do que 0,12, então eu gasto menos tempo, apesar da diferença ser de apenas 0,01, eu gasto menos tempo de bike. Então, na quarta, compensa mais ir de bike. Já respondi a quarta-feira. E aí, a opção A não tem quarta, gente. A opção A, ela tem quinta. E a quarta, eu tenho absoluta certeza que vale a pena ir de bike. Então, eu vou descartar a opção A e me sobra apenas qual opção, meu povo? Me sobra apenas a opção C, que é a opção correta. Ó, então a resposta correta, professora, dessa questão, da questão C, da questão 146 é C. E eu nem precisei fazer todas as contas. Eu utilizei raciocínio lógico. Eita, arriscou demais aqui. Eu tô com a mão pesada hoje. Colocar o marca-texto. Colocar aqui um verdinho claro. Questão correta, letra C. E eu nem precisei fazer todos os cálculos. Só explorando as alternativas. Gente, para quem quiser encontrar as provas e os gabaritos do Enem, acessem o site do INEP através desse link. Ou então, vai no Google e pesquisa Enem, provas e gabaritos. A primeira coisa que aparecer lá, vocês clicam que é o site oficial do INEP, tá bom, gente? Pessoal, já estamos em cima da hora da nossa aula, né? Nossa aula termina às 16 horas. Quero agradecer imensamente a vocês, tá bom? Agradecer de coração a todos vocês que participaram aqui dessa aula de hoje, né? Aula de resolução de questão do Enem. Nós resolvemos 2 questões da prova do Enem 2020, a questão 143 e a questão 146. As 2, por coincidência, deram letra C. Quero agradecer a vocês pela presença aqui na aula de hoje, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Dizer que eu fico muito grata em estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de realizar esse projeto, o Enem na minha vida. Próxima semana, né? Esse sábado já temos a CC de matemática, que vocês sabem que a CC de matemática é sempre bafônica, muito top. E o tema vai ser justamente o Enem como indutor de transformação social, que foi o tema, inclusive, do Enem 2020. Gente, um cheiro para todos vocês. Tchau, Maiara. Eu não sou dona do deboche sozinha, não, viu? Uma das rainhas do deboche está aniversariando hoje. Um cheiro para todos vocês. Tchau. Até a nossa próxima aula, tá bom? O material vai ser disponibilizado no YouTube, nos grupos de WhatsApp e também no Google Sala de Aula. Tchau para todo mundo.